A paz do Senhor a todos. Trago hoje uma palavra em Mateus, capítulo 4, verso 18, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixou logo as redes e seguiram. E adiantando-se ali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. E chamou eles, dizendo, e deixou imediatamente o barco e seu pai, e seguiram. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e cometido de várias enfermidades e tormentos, de endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém e da Judeia, e da além do Jordão. Amém. Esta passagem de Mateus, ele relata o que viu quando o próprio Jesus o chamou para ser seu discípulo, para andar junto com ele, com Jesus. Este foi o início de Jesus com os seus discípulos, fazendo discípulos, ensinando como fazer, onde fazer, por onde começar. E Jesus foi chamando um a um, até se formar os 12. E ele foi trazendo o conceito de cura, de libertação, de salvação aos discípulos, porque eles não sabiam, não tinham estudo, mas tinham conhecimento, porque já existia a sinagoga da época. E Jesus vai até o encontro deles. E Jesus vai adiante deles. E Jesus os convida para ser os seus discípulos. O que Jesus traz sobre esta palavra? Ele quer ensinar, fazer discípulos. E depois que os discípulos estão formados, o próprio Jesus continua dizendo, fazei discípulos. E depois que os outros discípulos estão formados, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e fazei discípulos. Discípulo faz discípulo. Discipulado faz pessoas crescer na vida e no reino. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. E ali o Senhor vem trazendo salvação, cura, libertação, desacorrentando vidas das mãos dos demônios. E ali o Senhor foi conhecido em todas as cidades, em todas as províncias,
e até da Síria. Era uma cidade grande. Era uma cidade, uma província de outra religião. E até lá Jesus foi conhecido. Até lá o nome de Jesus foi soprado. Pela época e para a época, foi um grande marco, porque não foi qualquer um. Jesus não foi conhecido depois da sua morte. Não, ali Jesus foi conhecido em vida. E um foi passando para o outro o que acontecia dentro daquela multidão. E a multidão era gigante, era numerosa. E era isso que Jesus vinha trazer. No meio do povo, para o povo, a libertação. Não só dentro dos templos, mas nas ruas, nas casas, nas famílias, para tirar o conceito eclesiástico, conceito de cadeira, de posições, de status eclesiástico, de diploma, de status. Jesus veio e cortou pela raiz. Porque o que basta é ter a presença de Deus. E o próprio Jesus disse: eu faço isso porque o meu Pai me enviou. Então o Senhor Jesus vem trazendo o conceito de Deus para a humanidade. E a humanidade se achegar a Deus. Tirar o conceito de status e medo de quem é Deus para com a sua própria vida. Observe que Jesus não foi atrás de pessoas que tinham diploma, pessoas que tinham seu status financeiro, as suas credenciais. Não, Jesus foi lá na beira do mar, chamou pescadores. Para quê? Para confundir. Jesus veio para confundir as coisas sábias com as coisas loucas. Por que o Senhor veio confundir? Para que ele venha agir tanto com os grandes como os pequenos. Porque se Jesus chama discípulos, juízes, promotor, governador, embaixador, o povo não ia se aproximar. O povo não ia abrir o coração. O povo não ia fazer menção de abrir as portas da sua casa. Porque é óbvio, desde a antiguidade, que os homens doutores de lei ou que queria voto para o seu governo, fazia isso com a população, pedindo algo em troca. E Jesus fez a volta, fez isso o contrário. Eu não estou pedindo, eu vim para doar, eu vim para dar. Então Jesus chamou os homens mais simples, homens que não tinham, na visão humana, capacidade física. Mas ele viu e investiu nestes homens, nestas mulheres, que eles poderiam alcançar lugares privilegiados, sentar em regiões celestiais, com príncipes no conceito divino para humano e terreno. E Deus, ele capacita quem quer ser capacitado para fazer a sua obra. Deus usa quem ele quer, como quer, aonde ele quiser. Pode observar que José
Era um homem que estava ali e pediu o corpo de Jesus. Ele era doutor, ele tinha condições financeiras, mas o ministério dele foi ali, reservado. O de João Batista foi estar no deserto e clamar por aquele que vinha após ele, que era Jesus. Então cada um tem a sua função. Deus usa tanto o juiz, também usa como um pedreiro, um pintor, um pescador, um artesão, mas ele não faz acepção de pessoas. Pode observar que Jesus entrou tanto em sinagoga, como também na beira da praia, onde não tinha lugar nem para sentar. Jesus foi de encontro a homens que precisavam de Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. Muitas das vezes nós fazemos acepção de pessoas para falar, para doar ou para direcionar alguma palavra. Mas Jesus não. Jesus vai ao encontro de homens que queiram a cura, a libertação, a salvação. E Jesus, pode observar que ele vai passando. Ele passa sobre cidades, sobre vilas, sobre bairros e deixa a sua marca, a sua história. E ele vem fazendo isso para com os homens se perpetuar. Não para deixar a sua história, mas o nome dele ser glorificado. E ele nos chamou, nos predestinou, investiu em nós para que nós venhamos também fazer o mesmo. Abrir a nossa boca e falar de quem nos chamou. Quem nos confiou esta palavra? Porque esta palavra não é minha, não é nossa. Cabe a nós, é dever nosso, transmitir. Nós falamos, o Espírito Santo opera, convencendo o homem e a mulher do pecado, da justiça, do juízo, e Deus opera ali o milagre. Nós somos ferramenta. E Deus envia Jesus, e Jesus chama homens e capacita homens para fazer e continuar o seu marco sobre a terra, para perpetuar aquilo que ele já iniciou lá no passado, agora no presente e lá no futuro. Observe que anjos não teve ali o seu papel de ministrar a palavra de Deus, não, apenas trazer a mensagem do céu para a terra, mas a palavra de Deus, fazer a cura, a libertação, é papel dos homens, das mulheres, daqueles que se propõem a fazer, a se entregar, a colocar como posição: eu estou nesta posição, foi para que isso e para isso que o Senhor me chamou. Por isso esta é a alegria que temos de ser chamado Filho de Deus, obreiros, amigos de Cristo Jesus. E Cristo Jesus que chamou os seus discípulos para continuar a sua obra aqui na terra. Que nós venhamos dar a cada dia, se doar a cada dia, fazendo esta partícula do Evangelho que vai se perpetuando, alcançando mais vidas para o reino dos céus. Amém.